o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. E comentando um pouquinho a respeito sobre o que você, professora, falaria sobre essa redação. Então, pessoal, eu começaria a pensar a respeito da região com um sentido mais afunilado. Vamos pensar em região não no Brasil, tá? Isso é uma perspectiva minha. Você pode trazer as relações de Nordeste, Sul, certo? De desigualdades nesses pontos. Eu, Amanda, eu afunilaria mais esse tema para uma proposta regiões interioranas, regiões periféricas, regiões ribeirinhas, certo? Em relação à metrópole. Vamos lembrar daquela foto que viralizou com a vacina, com a chegada da vacina ali com o SUS, de um indígena sendo vacinado num barco, olha, no meio de um rio, o SUS, chegando a essas pessoas. Então, vamos reduzir as desigualdades. Como é que a gente reduz essas desigualdades? E aí já eu vou falar um pouquinho a respeito de propostas de intervenção. E aí vocês podem pensar também a respeito de citações. O que a gente pode pensar? Bacurau. Vamos lembrar de Bacurau. Bacurau fala muito a respeito de desigualdade social, certo? Então podemos trazer Bacurau, podemos trazer o filme O Poço, que fala a respeito também da desigualdade no sentido de alimentação. E aí a gente pode refletir a respeito de muita coisa, certo? Então, sobre proposta de intervenção, sobre o que a gente poderia trazer aí? Vamos pensar nas universidades, na educação. Educação é algo que cabe para qualquer tema, tá? Então, vamos pensar em educação. Como é que a gente pode trazer a educação nesse tema? Vamos trazer a perspectiva de projetos de extensão realizados por universidades. Então, a universidade, ela deve chegar, certo? À população periférica, à população ribeirinha, à população interiorana, certo? Podemos pensar no SUS, o SUS que é universal. Lembra lá dos princípios do SUS? Então podemos trazer o SUS também para reduzir essas desigualdades regionais, certo? E leia o texto motivador, tente tirar palavras-chave do texto motivador também, para a gente afunilar a respeito do que o texto motivador e do que as palavras-chave da frase tema elas pedem. E aí eu tenho algumas dicas para dar para vocês em relação a algumas referências que vocês podem utilizar, como por exemplo o livro O Cortiço, simbolizando as regiões desfavorecidas, que são aquelas pessoas que moram ali no cortiço, e a parte favorecida, as regiões que são mais abastadas, seria aquela parte dos portugueses que estão ali parede com os moradores do cortiço. Outra questão seria o darwinismo. Vocês poderiam utilizar ele a partir daquela ideia construída de que quem mora em periferia deve ficar na periferia. Quem mora naquelas regiões do Nordeste, geralmente são aquelas pessoas lutadoras e tudo mais. Então vem a questão da meritocracia, que faz com que a nossa estrutura social fique dessa mesma forma há tanto tempo. Então vejam que tem algumas questões aí que vocês podem colocar nas citações. E em relação à proposta de intervenção, vocês podem utilizar o Ministério da Educação juntamente com a Secretaria da Educação para ampliar aquele acesso que a gente sabe que o Enem Digital e a própria prova do Enem como um todo deixou mais escancarada ainda essa segregação social. Então, vejam que existem algumas possibilidades. É um tema tranquilo, eu gostei bastante particularmente. E o tema foi algo assim muito pertinente, que traz bastante reflexão sobre a questão dos desafios para reduzir a desigualdade entre as regiões no Brasil. É um tema amplo e que dá muita possibilidade para que o aluno ele possa discorrer em relação à educação, em relação à alimentação, e que enche de repertório. A gente pode lembrar automaticamente até do artigo 6º da Constituição, que abrange determinados eixos, né? E que a gente pode também trazer como uma fundamentação teórica. Outro ponto que a gente pode lembrar, né, do filme, né? O filme que está aí disponível na Netflix, que foi um grande auge durante a pandemia, né? O filme O Poço, né? Que ele traz exatamente de forma metafórica essa questão da desigualdade, né? A desigualdade, a gente lembra a desigualdade nas regiões interioranas, nas metrópoles. Então, são pontos muito pertinentes e que o FERA ele poderia ter abordado. E que desigualdade seria essa? O que é que precisa melhorar, né? Por que esse problema ainda é um desafio na sociedade? Portanto, eu achei um tema muito relevante, né, de grande importância mesmo, para que a gente possa não só refletir com esses pontos de desigualdade,
mas também de discorrer e aí ganhar uma ótima aprovação e uma nota boa na redação.